Bom dia, espero que todos estejam bem, não é? Vamos hoje finalizarmos o nosso conteúdo de futsal. É a nossa última aula, não é? Aula 4, referente ao conteúdo de futsal, tá certo? A qual na primeira aula nós vimos, né, os conceitos de futsal, nós vimos a questão da história relacionada às duas versões, nós vimos também a evolução das bolas, vimos também a questão das entidades gestoras. Na segunda aula nós vimos a quadra, né? Tivemos também o conhecimento também das regras do futsal, certo? Na aula 3 vimos a questão dos fundamentos básicos do futsal, juntamente com as punições. Tá? Então hoje, tá, nós encerramos a questão do conteúdo, né, com a última aula. Tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver as posições dos jogadores, tá? O posicionamento dos jogadores em quadra, súmula de jogo, seleções brasileiras e os troféus. Certo? Então, isso e aí com isso nós fechamos, tá, o nosso conteúdo de futsal. Tá bom? Então vamos lá dar início, né? Vamos lá para o primeiro tópico. Posições dos jogadores de futsal. Tá? Professor, por que isso? Tio, por que isso? Gente, é a partir daqui do conhecimento que nós, professores, começamos a identificar nos alunos, tá? As características referentes para cada posição do futsal. Tá? Onde as habilidades que ele possui encaixam em cada posição, certo? Professor, quem é que visualiza isso? O professor de educação física, o técnico, tá? Quando se começam as aulas, os treinos, e aí ele visualiza. É tanto que muitas vezes um menino, né, uma menina chega querendo ser, como eles sempre dizem, joga de quê? Não, joga de atacante, porque nem sabe qual é a função, qual é o nome, a nomenclatura que denomina um atacante no futsal, que é pivô, e muitas vezes ele tem característica de jogar de fixo, ou então até mesmo de goleiro, né? Como chega também, já chegou para mim, alunos querendo jogar no gol, e ele tem característica de jogar com pivô. Isso é bem comum, tá? Porque justamente que o aluno ele ainda não conhece as funções, não é? Qual é a característica de cada atleta, tá? E isso nós vamos visualizar agora. A primeira posição é o goleiro, né? O goleiro, tá? O goleiro ele é um jogador diferenciado, uma posição diferenciada que possui regras específicas para o jogo, tá? É o único jogador que pode pegar com a mão, tá? No jogo, mas mesmo assim sendo dentro da área. Ele saiu da área, ele não pode pegar mais com a mão, tá? Dentro da área, tá? Então, só aí já é uma regra específica para ele, tá? Como eu falei, possui regras específicas. A sua primeira função é defesa. Defender a bola, impedir, né? A sua segunda função é ataque. Em determinados momentos, ele sai da sua área, pode utilizar o pé. Nesse momento de utilizar o pé, ele pode efetuar um chute e fazer o gol. Tio, mas lá de dentro da área dele ele também não pode? Pode, ele pode utilizar o pé, só que é mais distante, é mais difícil. Tá? Então, geralmente, tem um artifício na regra que se chama goleiro-linha, que aí os goleiros saem da sua trave, né, e passam a ser jogadores de linha. Tá? Então, a primeira função dele é ataque, defesa, e a segunda função, ataque. E aí nós vamos passar para os fixos. O que quer dizer fixo? A primeira característica tem que ter um alto condicionamento físico, um bom preparo físico. Porque geralmente esse jogador aqui, não é? Ele é o segundo jogador de defesa. Antes da bola chegar no gol, a bola tem que passar por ele. Então, geralmente, esse jogador aqui é o que marca, é o mais marcador da minha equipe. Tá? É aquele jogador que tem mais condicionamento físico, que não para em quadra. Tá? Então, a primeira função dele, defesa. Defender. A função dele é defender.
impedir com que outra equipe faça o gol, tá? Ou então que as bolas cheguem no meu gol, no meu goleiro. A segunda função, armação. Por que armação? Porque geralmente quando ele pega a bola, ele toma a bola da equipe adversária, ele aciona os alas, para que os alas possam armar, ou então ele próprio aciona o pivô, tá? E aí ele acionando o pivô, ele pode ter uma terceira função de ataque, de finalizar. Porque primeiro ele toma a bola, depois ele faz a armação, e aí por último, ele vai para uma finalização e ser jogador de ataque. Tá certo? E aí vem os alas. Antigamente, pessoal, na época lá do futebol de salão, era específico das equipes ter o ala direita e o ala esquerda. Todas as equipes tinham. Tá? Hoje não. Fica a critério. Eu posso ter uma equipe com 2 alas direita e eu posso ter uma equipe com 2 alas esquerdo. Até porque eles jogam atualmente com pé trocado. Tá? Porque o pé trocado, o ala direita joga pela ala esquerda e o ala esquerda joga pela ala direita. Por quê? Por que isso? Porque jogadores agora estão achando melhor jogar onde o drible eu possa ser para dentro da quadra, que eu fico mais direcionado ao gol, tá? Antigamente o drible era muito para ala, muito para fora da quadra, não é? Ele ficava mais distante do gol, por isso que estão jogando muito de pé trocado, tá? Qual é a primeira característica? Gente, aqui são jogadores de mais movimentação, tá? São jogadores responsáveis por movimentar a quadra toda, tá? Esse jogador aqui também tem que ter tem que ter muito condicionamento físico e também, né, habilidade. Habilidade porque geralmente é o jogador do drible. Lembra lá dos fundamentos? O jogador que desequilibra a defesa adversária, que desequilibra o jogador defensor, tá? Então, esses jogadores têm características de tem que ter o quê? Muita agilidade e muita velocidade, tá? Porque o jogo é muito dinâmico. Ele é o responsável por dar andamento à minha equipe, ao meu time, tá? Então, são 3 características: movimentação, habilidade e muito condicionamento físico, tá? A primeira função dele é a armação. Ele geralmente recebe a bola do fixo ou do goleiro, tá? E faz o processo de armação. Ou driblar, ou tentar uma jogada para poder acionar o pivô e ter uma situação real de gol, tá? A segunda função, defesa, tá? Ele tem que ajudar também o sistema defensivo, tá certo? E a última função, o ataque, tá? Então, armação, defesa e ataque, tá? São as principais funções do ala, certo? Sempre nessa ordem, tá bom? E aí nós vamos ver agora a última posição do futsal, que é o pivô. O pivô, ele é responsável pelos gols, né? Ele é responsável pelo aquele jogador que faz os gols da equipe. Geralmente ele recebe a bola dos fixos, dos alas e até mesmo do goleiro, tá? Ele é o jogador específico de finalização. Tem que ter um porte físico elevado. Por quê? Porque como ele joga sempre na frente do fixo, ele tem que ter muita força física para poder aguentar, não é, tanto contato físico que tem com o fixo, certo? Olha só, tá? É um jogador que depende muito do contato físico do jogador da equipe adversária, tá certo? E aí, conforme eu falei, é o finalizador das jogadas. Vamos lá para as características dele. Primeira função, ataque, em fazer o gol e finalizar jogadas. Segunda função, armação. Por que armação? Quando ele recebe a bola de costa pro gol e passa os alas e vem o fixo pro chute, ele tanto pode rolar para um, como pode rolar para o outro, como pode rolar para o fixo. E aí ele passa a fazer a armação das jogadas, certo? Por fim, defesa, que é muito raro, tá certo? O pivô muito
é muito raro ele vir para marcar. Geralmente ele só vem até ali, o meio da quadra, para poder fazer uma função de ocupação de espaço. Certo? Nós já vimos, então, goleiro, pivô, goleiro, fixo, alas e pivô. Tá ok? Isso é a ordem, tá, dos jogadores de futsal. Tá bom? Vamos partir agora para o posicionamento dos jogadores de futsal em quadra. Como é que eles se posicionam? Olha só. O goleiro, dentro da área dele, protegendo o gol, não é a trave. O fixo é o segundo jogador de marcação, tá, próximo ao goleiro. Por isso que eu disse que ele tem a função de impedir com que as bolas cheguem no gol. Tá? O goleiro ele tem a função de impedir com que a bola entre no gol. O fixo ele tem a função de impedir com que a bola chegue no goleiro. Né? Os alas são pelas laterais, pelas alas. Tá? Por que de movimentação? Quando ele fala, porque os alas ele faz esse movimento frente, costa, meio, paralela, tá? Diagonal. Eles são livres para movimentar. Lembra que a característica dele lá que eu falei são jogadores de movimentação? Tá? Eles têm o livre acesso em toda parte da quadra. Tá? Pivô é o jogador mais avançado, que fica mais próximo ao gol, responsável por finalização, tá? E armação de jogadas. Por último, que ele pode ter a função de vir marcar mais ou menos até o meio da quadra. Tá? Dependendo do sistema, ele vem um pouquinho mais, só isso. Ok? Tá aí os posicionamentos, né? A localização dos jogadores em quadra. Tá? Vamos seguir. E agora nós vamos partir para a súmula. Tá? Súmula do jogo. Tio, que é isso? Pelo amor de Deus. Súmula, nunca ouvi falar. Gente, vocês talvez não tenham ouvido falar nesse nome. Tá? Mas vocês já ouviram escutar qual é o objetivo disso aqui. E o que seja. Gente, isso aqui é nada mais nada menos que o documento oficial do jogo. Tá? Aqui é onde é feito todas as anotações. Tá? Gols, falta, cartões amarelos, o nome de jogador, o número da camisa, substituições, quem está apitando o jogo. Tá? Então, aqui é o documento oficial onde se faz todas as anotações do jogo. Tá? Vamos ver. Olha, a parte da frente. Não é? Aqui se coloca o nome, o placar no final, o nome da outra equipe. Aí aqui a gente começa a especificar. Aqui aqui o nome da equipe, né? Equipe A, equipe A. Aqui você coloca o registro da carteira, que é o documento. Aqui, nome do atleta completo, né? Número da camisa. Aí bem aqui em cima, o nome do técnico, aqui a assinatura do técnico, assinatura do capitão da equipe. Aí aqui os cartões amarelo e vermelho, né? Aqui são os gols. Aqui os iniciantes e as substituições, tá? Aqui aí vem aqui, ó, nome do técnico, que é a comissão técnica. Nome do técnico, atendente, preparador físico, médico e fisioterapeuta, tá? Aqui embaixo é igual, aqui em cima. Aí aqui tem as faltas coletivas, tá? As 5 faltas coletivas, tá bom? Aí aqui nós temos o início, não é? O início do primeiro período, que é o primeiro tempo, o segundo período e o final. Enfim, aqui nós temos toda a parte de identificação dos árbitros, tá certo? Essa é a parte da frente. E aqui a parte das costas, de trás, né? Aqui são todas as informações do árbitro, tá? E a assinatura dele, departamento médico, né? A presidência. Aqui, se for algum atleta expulso, que é a parte do relatório, a arbitragem preenche toda essa parte, né, do relatório. O atleta, Carlos Eduardo, foi expulso do jogo após, né, cometer uma falta muito grave no jogador adversário. Posteriormente, quando saiu xingando a arbitragem, fazendo confusão no ginásio, né, até ser conduzido para fora.
Então isso aqui, através desse relatório, se tiver alguma coisa a mais, vai para a comissão julgadora para saber se o atleta é punido com mais rigor, tá? Então isso aqui tudo é por parte da arbitragem, tá bom? Aí agora nós vamos conhecer as nossas seleções, tá? Nós temos a masculina, não é? Essa seleção masculina, pessoal, foi fundada em 1969, tá? Onde ela começou as suas primeiras participações em competições. E aí o atual técnico da seleção é o professor Marquinhos Xavier, que ele é técnico da seleção e é também técnico do time do Carlos Barbosa. Ixi, mas por quê? Gente, isso aí é uma diferença entre a questão da seleção de campo, né? Porque a seleção de campo, o técnico, ele é exclusivo da seleção brasileira. No futsal, não. No futsal ainda não tem esse privilégio. A nível de valores, o técnico da seleção brasileira, ele é remunerado para que ele seja exclusivo da seleção brasileira de futebol. Ele seja exclusivo. Aqui ainda não chegou esse privilégio. Então, o professor Marquinhos Xavier, ele é técnico da seleção brasileira e é também técnico da equipe do Carlos Barbosa, que disputa a Liga Nacional, Campeonato Gaúcho, Taça Brasil, os outros campeonatos por aí. Tá, e como é que faz? Não, quando é período de amistoso, o time dele não joga, tá? O time dele não joga para ele poder se dedicar à seleção brasileira, tá certo? E aí, a nossa seleção brasileira é atualmente heptacampeão mundial de futsal, ou seja, da Copa do Mundo de futsal, ela é heptacampeã, tem 7 títulos, ok? E aí nós vamos para a feminina. A feminina ela teve início 10 anos após a masculina, em 1979. O seu atual técnico é o cearense Wilson Saboia, professor Wilson Saboia, que também é técnico da Nacional Gás feminina e também é professor da Unifor, tá? Então, cearense, técnico da seleção brasileira, que já está no comando aí há 5 anos, tá? Da seleção brasileira. Essa aqui é a Amandinha, né, que é 4 vezes a melhor jogadora do mundo de futsal, tá? Cearense também, tá bom? E aí essa seleção, ela é hexacampeã mundial, ou seja, 6 vezes campeã da Copa do Mundo, tá? Vamos agora para que vocês possam, como forma de curiosidade, ver os troféus dos campeonatos, tá? Dos principais campeonatos que são os que as nossas seleções participam. Primeiro, as competições da CBFS, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, tá? Que é a Taça Brasil, tá? Então, essa competição aqui, ela só tem a nível, não tem a nível seleção, porque a gente não pode ter 2 seleções no Brasil. Isso aqui é a nível clube, tá? A nível clube. Então nós temos a Taça Brasil, que dá direito a esse troféu aqui, que é o troféu da CBFS. O campeão daqui, de clube, vai disputar esse troféu aqui, que é, como a gente diz, é o sul-americano, que é o campeão da Conmebol, tá? O campeão da Conmebol, que são os times, é o campeão brasileiro, o campeão do Chile, o campeão da Argentina, do Paraguai, e aí vai, que tem a parte sul-americana, é como se fosse a Copa América, tá? Aí o campeão daqui vem disputar o título mundial. Isso de clubes, né? Vem disputar o Mundial Interclubes, tá? De futsal, que é pela FIFA. Professor, e na seleção? Na seleção só tem esse e esse, tá certo? Que aqui é o Campeonato Sul-Americano de Seleções e o Mundial, que é a Copa do Mundo, a qual o Brasil é heptacampeão e o feminino é hexacampeão. Ok, gente? Entendido? Então, com isso, nós finalizamos o nosso conteúdo do futsal. Espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido a questão do conteúdo do futsal. Eu sei que dessa forma teórica, não é um pouco mais complicado o entendimento, mas eu acredito que vocês tenham assimilado bem para quando nós retornarmos às nossas aulas presenciais, que a gente possa praticar tudo aquilo que a gente
viu aqui na teoria. Tá certo? Esse foi a nossa aula 4. Encerramos o conteúdo. Próxima aula, eu vou passar para vocês qual vai ser o nosso processo de avaliação, tá, de notas. Vocês já receberam no início lá da aula, lá no colégio, receberam a questão do TD, com algumas questões que eu espero que vocês já tenham respondido, né? Ou então finalizar agora a partir dessa próxima aula, dessa aula agora, finalizar as questões. E aí na próxima aula eu explico para vocês como é que vai ser a nossa avaliação, para a nota, tá, do bimestre. Queria tranquilizar vocês que não vai ser prova, né? A gente vai fazer uma maneira bem didática para que a gente possa ter o maior número de trabalhos possíveis, que vocês possam fazer a atividade com sucesso. Tá ok? Então um abraço, fica com Deus, se cuidem, tá bom? Até a próxima.